Fala, galera! Vamos lá, né? Continuando nossos estudos aqui, disciplina de planejamento e projetos agropecuários. Nós vamos iniciar agora uma etapa importante dentro dos projetos da avaliação de viabilidade, seja ela técnica, seja ela econômica, seja ela financeira, que é a análise da mão de obra direta, ou seja, os indivíduos que estão intimamente ligados ao processo produtivo. Lembrando que nós já estudamos aí os principais projetos que podem ser alcançados pelas atividades agropecuárias. Nós já entendemos um pouco sobre a parte do crédito rural. Nós já iniciamos aí a construção do nosso projeto agropecuário, fazendo o nosso sumário executivo e também o inventário patrimonial. E a próxima etapa agora, dentro do projeto, é a avaliação da mão de obra, dos indivíduos que trabalham aí com a mão na massa, no operacional aí das nossas atividades. Lembrando vocês que esse material está disponível no material de apoio, está dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, junto com a nossa videoaula e a tarefa para a validação da presença de vocês aqui na atividade, na nossa aula de hoje. Professor Guilherme Roldão, hoje na companhia de vocês. Vamos lá, sem muitas delongas, vamos começar a falar de mão de obra direta. Então, moçada, mão de obra direta, então é um elemento aí que necessita a nossa gestão, necessita a nossa percepção enquanto administrador aí de atividades do agronegócio, porque ela ocupa uma grande porcentagem aí dentro do custo de produção, Lembrando que o custo de produção ele se divide em gastos com matéria-prima, material direto, ele se divide nos gastos com mão de obra direta e também nos elementos aí dos custos indiretos para a produção. Então, estamos focando hoje aqui somente na mão de obra direta, que dependendo da atividade produtiva representa aí quase 1/3, de tudo que é gasto dentro do processo produtivo. Algumas atividades isso pode ser até maior. Tá certo, moçada? Vamos lá, então, falar um pouquinho de mão de obra direta. Conceito. O conceito de mão de obra direta se dá por meio de todo o trabalho que está empregado diretamente para a produção de um bem ou para a prestação de um serviço. E entendemos que o custo com mão de obra direta, ele se dá pelo pagamento de salários, pela incidência de encargos e também de benefícios. Então vamos lá entender a composição desses três elementos aí que fazem parte aí do nosso conceito aí de mão de obra direta, tá ok? Vamos lá, pessoal. Então vamos lá, vamos entender aqui sobre mão de obras e gastos. Existe uma frase muito célebre aí no Brasil, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar, que no Brasil o trabalhador ganha muito pouco, isso não é novidade para nenhum de nós, mas que ele custa muito caro para o empregador, O empregado aí ele é um ônus muito grande, para o trabalhador. E a gente lá, e essa contrapartida que a gente sabe, que o salário é pouco, nós sabemos que um salário mínimo no Brasil mal dá para o indivíduo sobreviver, mas que ao mesmo tempo, para a empresa, isso é muito oneroso. Oneroso por quê? Principalmente por conta do efeito dos encargos e dos benefícios que são incididos aí sobre a folha de pagamento. Nós vamos ver aí no final da aula de hoje o quanto que isso impacta e num cenário aí mais pessimista possível, que isso pode chegar quase aí o dobro do valor que o indivíduo ganha. Isso custa mais que o dobro aí para a empresa. Então nós aí, enquanto gestores, administradores de propriedades rurais, de agroindústrias, de revendas agropecuárias, a gente tem que ter esse conhecimento muito claro sobre o custo da mão de obra direta, porque não é somente aí o pagamento de salário não, E o buraco é bem mais embaixo. Ok, moçada? Então vamos lá.
Vou dar um exemplo para vocês aqui do indivíduo que é horista, tá? O indivíduo que trabalha por hora, ele recebe por hora, assim como eu trabalho por hora, assim como consultores trabalham por hora aí também, como indivíduos de prestação de serviço de mecanização agrícola, tá? Então vamos entender esse indivíduo aí trabalhando no osso mesmo, o horista lá trabalhando no osso. O que nós temos? O primeiro conceito para a gente entender. Esse exemplo prático aqui está tratando de um modelo de semana chamada não inglesa. O que é a semana não inglesa? É a semana com trabalho de 6 dias. Então o indivíduo trabalha aí de segunda a sábado, tá? Então é um indivíduo que não tem a compensação do sábado, ele folga então somente aos domingos. Então vamos entender uma questão da legislação trabalhista. A legislação não permite que o indivíduo trabalhe mais do que 8 horas por dia sem o pagamento de horas extras. Então se a gente sabe aí que o indivíduo pode trabalhar 8 horas por dia e não pode ultrapassar a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Isso é uma regra trabalhista também. Então se a gente faz a análise aí que o indivíduo trabalha de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, ele tem uma jornada aí de 40 horas. Com o sábado trabalhado, ele pode trabalhar mais 4 horas de forma legal, então a gente tem uma jornada trabalhista aí, uma jornada de semana não inglesa de 44 horas semanais. Entendido isso, pessoal? Ok, entendido isso, nós temos lá que a semana não inglesa é uma semana de 44 horas semanais. Então, o que a gente tem lá? O indivíduo trabalha 44 horas por semana, mas ele trabalha 6 dias durante essa semana toda. A gente entendeu que esse 6º dia aí é o sábado, que ele trabalha somente 4 horas. Então, a gente precisa entender uma média, tá? De horas trabalhadas. Então, a gente pega lá 44 horas semanais trabalhadas, dividido por 6 dias, nós temos uma média aí de trabalho de 7,33 horas por dia, né? Então, a gente tem uma relação aí de 7 horas e 20 minutos, mais ou menos, aí de média trabalhada. Mas nós vamos adotar esse elemento aí 7,33, tá ok? Então lembre aí, semana não inglesa, nós vamos trabalhar sempre com a média de 7,33 horas por dia. Professor, existe a semana inglesa? Obviamente, a semana inglesa é a semana que se trabalha 40 horas semanais, né? Então o indivíduo trabalha de segunda a sexta e ele tem a compensação aí do sábado e do domingo. Então a gente tem aí 8 horas diárias de jornada por 5 dias de trabalho, 40 horas semanais, ok? Então a gente tem lá o valor de 8 horas de jornada diária para a semana inglesa, ok, pessoal? Beleza, então a gente vai entender lá a questão da remuneração desse indivíduo do nosso exemplo, que ganha aí R$100 por hora, tá? É um bom salário, né? R$100 por hora, né? É um bom salário. E vamos entender aqui quanto que esse cara que ganha R$100, o quanto que ele custa de verdade para a empresa que ele trabalha. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer um exercício muito simples aqui, que vai ser uma receitinha de bolo para todas as nossas análises. A gente entender aí qual que é a quantidade de dias que o indivíduo está disponível para trabalhar para a empresa. Então, a primeira coisa, nós vamos definir aí quantos dias tem um ano, né? Todos nós sabemos que um ano possui 365 dias, com exceção dos anos bissextos, mas vamos adotar aí um padrão aí de 365 dias em um ano. Outra coisa que a gente precisa saber, esse indivíduo ele repousa, né? Os repousos semanais eles são remunerados, tá? No Brasil se paga pelo dia que o indivíduo está descansando em casa. No caso, o nosso exemplo do nosso trabalhador que ganha R$100 a hora, ele folga aos domingos. Então ele tem aí, em média, 4 domingos por mês de descanso, 4 domingos vezes 12 meses, nós temos aqui a relação aqui de 48 domingos aqui de descanso, né, remunerado. Bom, outra relação que nós temos também para a gente descontar, esse cara não trabalha no domingo, mas ele recebe, a gente vai analisar também a relação das férias. O que é férias? Férias é o período que o indivíduo goza, né, o seu período de descanso, porém esse período de descanso que ele não está trabalhando também é remunerado,
né? O indivíduo recebe para ficar em casa. E as férias no Brasil, ela tem aí a duração de 30 dias, né? 30 dias aí de descanso remunerado aí para o nosso trabalhador. Então é 30 dias a menos aí disponível para a empresa. Além das férias, né, e dos descansos semanais remunerados, nós temos aí a incidência de feriados. Feriado. Temos muitos feriados no Brasil, né? O certo, pessoal, vocês enquanto gestores, é acompanharem com o calendário ali, fazer o cálculo de feriados para a nossa disciplina que nós vamos adotar. A média aqui de um feriado por mês, tá? A gente vai ter aí na média aí de 12 feriados por ano. A gente sabe que isso é mais, mas senão a gente vai ter que sempre estar adotando um calendário do lado aqui. Mas vamos fazer só com a questão prática de exercício. A gente vai adotar aí uma média aí de 12 feriados por ano, né? Com a média aí de um feriado por mês. Então a gente tem o número, né, de dias à disposição desse trabalhador de 275 dias por ano. Então, o que a gente tem lá? Dos 365 dias que um ano tem, esse indivíduo só trabalha de verdade 275. E a gente lembrando que a jornada de trabalho dele lá era de 7,33 horas de média por dia, a gente entende lá, a gente que faltou um pedaço aqui, deixa eu subir, aí, agora achei, que a média de horas no ano trabalhada é de 275 dias à disposição, vezes 7,33 horas disponíveis de jornada de trabalho, né, diária. Nós temos, então, 2.016 horas disponíveis aí desse trabalhador aí para a empresa, tá? Então, deixa eu voltar aqui, beleza. Acho que vai ficar legal da gente ver assim. Então, esse trabalhador aqui, ele, em um ano, ele está disponível para a empresa 275 dias, que representa aí 2.016 horas. Tá ok, pessoal? Vamos lá, continuando aqui a nossa análise, nosso raciocínio. Vamos compor esses valores anuais, então, para a gente entender aí qual que é o tamanho do problema que é a questão trabalhista no Brasil. Então, o indivíduo em salários, né, ele trabalha de verdade aí 275 dias, com uma jornada diária de 7,33 horas, a um custo de R$100 a hora. Nós temos que, anualmente, o salário desse indivíduo chegaria a bagatela aí de mais ou menos R$201 mil aí de salário aí para esse trabalhador que ganha R$100 a hora. Só isso? Isso é o que ele recebe, né, anualmente. E o que incide mais para a empresa? Incide lá a questão que a empresa ainda paga para esse cara ficar descansando em casa, no caso aqui dos domingos, né? Então ele fica lá 48 dias, né, em casa nos domingos, e isso contabiliza uma jornada de 7,33 horas a R$100 a hora, dá um total aqui de R$35.200 para o cara ficar em casa descansando, hein, moçada? Brinquedo não, né? Além disso, nós temos a incidência de férias, né? Uma questão legal, está previsto lá na consolidação das leis trabalhistas, o indivíduo gozar de 30 dias de férias. Para a gente considerar, saber o valor das férias desse indivíduo, nós vamos lá levar o valor, né, a jornada de trabalho de 7,33 horas, ao custo de R$100 a hora. Então o indivíduo ali tem as férias dele de R$22 mil, né? Então ele recebe também para ficar em casa. Já ficou claro para a gente quanto que é o salário dele, né? Um indivíduo que ganha aí R$22 mil por mês. Aí tá longe de mim, tá? Longe do professor de vocês aqui. Além disso, pessoal, a legislação trabalhista, ela preconiza o pagamento, além das férias, um adicional de 1/3, né, no pagamento das férias, o que é isso? Né? Na verdade, ele pega o valor aqui, ó, total das férias dele e divide isso por 3, fatia isso aí em 3 partes, em 3 frações, e isso paga como uma bonificação, né? Isso é obrigatório no Brasil e que leva uma bonificação ali para esse cara na casa aí de R$7.300, tá? Tá só aumentando a conta.
Além de 1/3 de férias, esse cara recebe o seu 13º salário. Tá, o 13º salário, que é também obrigatório, né? Pagamento de todas as empresas, pode ser feito em parcela única ou dividido em 2 vezes, sendo que aí a gente tem o limite de pagamento até 30 de novembro para a primeira parcela e até 20 de dezembro para a segunda parcela. Então é um bônus, tá? É um adicional, um salário a mais que na Bolívia, para os nossos alunos bolivianos, é o que vocês chamam de aguinaldo, tá? Na Bolívia, que é o 13º salário aqui no Brasil. E a gente sabe que na Bolívia, inclusive, existe até o double aguinaldo, né? São os até o 14º salário, e isso não deve ser fácil nem um pouco aí para o comércio varejista, né, para a indústria, enfim, para todos os empregadores. Então, o 13º salário é um bônus de um salário a mais, né, que são 30 dias de trabalho, né, 7,33 horas de jornada trabalhada por dia. Isso representa aí um custo de R$100 a hora. Então o indivíduo ganha lá mais R$22 mil aí dentro da capanga aí para, né, na conta aí do empregador e para a alegria aí do funcionário. Bom, além disso, esse indivíduo ele ganha também, né, por questões de feriados e as faltas abonadas, aquela que você leva o atestado, né, ou aquelas questões que estão previstas na lei que você pode faltar e não é descontado o seu dia de trabalho. Então a gente jogou uma média aqui de 12 dias, a uma jornada diária de 7,33 horas, R$100 o custo. Isso leva aqui uma média de R$8.800 para esse cara ficar em casa, moçada. Isso é muito dinheiro, né? A gente tem então um total aqui, uma soma de R$297 mil de custo desse empregado que recebe salários anuais ali de 201.666,67 centavos por ano. Então a gente tem um acréscimo aqui significativo aí no salário desse indivíduo, que dá uma variação aqui de quase 50%. Vocês acham que acabou aqui? Obviamente não, né? Nós temos aí mais incidências. Nós temos as incidências agora dos percentuais, das contribuições, né? Dos encargos trabalhistas. Aqui eu vou listar para vocês todos os potenciais contribuições, né, em percentual. Obviamente a gente sabe que nem todas as empresas aplicam isso, mas para o conhecimento de vocês, né, isso vai ser útil para a galera que está fazendo o projeto integrador lá das empresas simulada. Falei que não ia falar sobre isso lá, mas aqui na disciplina eu preciso falar sobre isso. Então a gente tem lá as contribuições percentuais, previdência social, né, que é o nosso INSS, né? Isso tem um percentual que pode chegar até 20% aí, né, do salário aí no lombo aí do empregador, né? O FGTS, que é o Fundo de Garantia, isso pode chegar até o valor de 8,5%, tá? Aí também de responsabilidade de pagamento do empregador. A gente tem uma relação no Brasil que quando o indivíduo ele é demitido sem justa causa, ele recebe uma multa, tá? E essa multa sobre o fundo de garantia representa 40% do valor do montante somado ao longo do tempo de trabalho, de vínculo com a empresa, e isso é pago também, né, de direito trabalhista para o trabalhador, mas no nosso caso aqui a gente está fazendo uma provisão. Então o empresário que faz uma provisão mensal disso não é pego desprevenido. Então a recomendação aqui é de se fazer uma provisão aqui de 4% ao mês, né? No caso, quando o indivíduo for desligado, a gente já tem esse percentual aí já somado, né, às nossas provisões. A gente tem mais um percentual aqui no caso de seguro para acidentes de trabalho, que algumas empresas aí adotam isso, que pode ter uma variação aí de até 3%. Salário educação, algumas empresas também elas têm essa participação junto com o empregado, né, com filhos aí de até 10, 12 anos de idade, então uma variação de até 2,5% do salário. Contribuição, né, estaduais, SESI, SESC, isso tem lá percentual de até 1,5%. No caso em questões nacionais, né, a gente tem o SENAI na indústria e o SENAC no comércio também, a gente tem aí variação de até 1,2%. O INCRA, né, daqui dentro da nossa área rural, uma variação de até 0,2% sobre a folha de pagamento. SEBRAE, caso a empresa também tenha uma
uma relação aí de parceria com o Sebrae, uma variação aí até de 0,6%, que pode gerar um total aí de uma bagatela aí de 41,5% de incidência a mais sobre a folha de pagamento. Tá? Tô trabalhando aqui com um cenário muito pessimista, tá? Obviamente a gente entende que isso é mais enxuto dentro da realidade, mas é para vocês conhecerem e saberem o quanto que isso é oneroso para o empregador no Brasil. Tá? Então a gente tem uma soma aí de 41,5% sobre todos esses percentuais. Bom, moçada, acabou aí? Então vamos lá, vamos fazer análise, fazer alguns cálculos aqui, né? Então, em síntese, o que a gente pode perceber? A gente entendeu que aquele indivíduo horista que ganha um salário base de R$100 a hora, o subtotal que nós obtivemos lá sobre salário, 13º, férias, sobre 1/3, sobre feriados, sobre todos os elementos que nós calculamos lá, que eram os R$297 mil, mais o acréscimo com as contribuições legais, né, que nós vimos no nosso slide anterior, que pode chegar até 41,5%. Então, o que eu tenho aqui, então? Vamos lá, cadê o meu mouse? 41,5% sobre R$297 mil. Isso chega lá a um valor de até 123.225 de acréscimo, tá? Sobre a folha de pagamento no lombo aí do empregador. Isso chega com um total de contribuição aí de R$420.255 aí só com total de contribuições, né, de porcentagens de contribuições e encargos trabalhistas, mais o salário pago aí, né, com todos os direitos aí, benefícios por parte do empregado. Então a gente tem lá uma outra relação interessante de fazer análise. Lembra lá que a gente fez um cálculo de quantos dias disponíveis o trabalhador estava em relação à jornada de trabalho dele diária, que ele estava disponível lá 2.016 horas, né, para trabalho efetivo, né, dentro da atividade produtiva. Então, se a gente pegar o quanto que esse cara custa de verdade, porque dos 365 dias por ano, ele trabalhou só 275, se a gente dividir isso, os 420.255 pela quantidade de horas que ele esteve disponível para a empresa, ele tem um custo por hora de 208,39 centavos por hora. Então, o cara que ganha R$100 a hora, ele pode custar para a empresa até R$208,39 por hora, tá? É uma variação grotesca, grande, isso onera muito para o empregador e ao mesmo tempo, né, isso dificulta, né, a questão de geração de emprego no nosso país. Tudo aí a necessidade dessas discussões de reforma trabalhista, né, de flexibilização de encargos, né, então isso aí é um caminho quase que sem volta para pensar, né, no crescimento aí do país. Nós temos aí então essa variação, né, muito grande aí na nossa síntese aqui avaliada no nosso exemplo. Deu uma variação de 108,39%, moçada. É muita coisa mesmo, tá? Bom, a gente considerando então aquele salário mensal do indivíduo lá de R$100 a hora, a gente considerando que é uma provisão de 1/12 de férias, que esse cara então, ele, né, mensalmente a gente vai fazer uma provisão de pagamento de férias para ele, que vai dar 8,33, né? 1/3 de férias vai levar ali a uma provisão de 2,78. O 13º salário, considerando 1/12, né, dividindo aí o ano em 12 meses, ele já teria uma provisão de R$8,33. Um subtotal aqui de 119,44 centavos, mais as contribuições, né, trabalhistas, que a gente chegou lá a análise de 41,50%, que vai dar mais R$49,57, gerando um total, né, do salário dele aqui de R$169,01 para aquele cara que ganha R$100 por hora, ele custa para a empresa aqui 169,01 por hora, tá? Um percentual de acréscimo aqui de 69% sobre a folha de pagamento,
Tá ok, moçada? Então, né, é uma questão para a gente pensar enquanto empregador, enquanto gestor, a eficiência do trabalho do nosso empregado para que horas ociosas de trabalho convertidas aí em prejuízo de verdade, porque aqui que você está pagando de compromisso com ele, mais os encargos e benefícios, isso onera bastante. Então, a cada hora, a hora não trabalhada, a hora não produtiva, isso tem uma incidência muito alta de custos aí para nós gestores. Certo, pessoal? Então, considerar que essas variações aí, elas existem e elas precisam ser geridas. Tá ok, moçada? Então é isso, nosso encontro de hoje era para poder fazer esse tipo de análise. Na nossa próxima aula eu vou trazer um exemplo prático para vocês, vou resolver um exercício junto com vocês aqui na nossa videoaula. A gente vai, depois eu deixo algumas atividades com as planilhas para vocês executarem sozinhos, né, validando como tarefa e presença da aula que vem, né, e fiquem atentos aí à atividade que vai estar lá no ambiente virtual de aprendizado para poder validar a nossa presença de hoje. Esse material vai estar totalmente disponível lá e qualquer dúvida, vocês sabem os canais de comunicação que vocês me encontram, tá ok? Foi um prazerzão estar com vocês hoje, obrigado pela atenção e valeu!